Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o colega publicitário, especialista em marketing político, professor Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Aprendiz, o primeiro passo para o mercado de trabalho. Na Folha de São Paulo, na Argentina, peso registra a maior queda desde 2002. No Estadão, ação na Cracolândia causa atrito entre Haddad e Estado. No Santa Portal, dólar sobe e fecha acima de R$ 2,40, maior valor em 5 meses. No site do Boc News, a arrecadação federal cresce 4% em 2013. No G1, Santos e região, Guarujá ganha liminar contra a Sabesp na Justiça. E no portal da UOL, policiais civis de São Paulo são suspeitos de comandar tráfico na Cracolândia. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de política, das eleições gerais deste ano, de outubro deste ano, e também dos projetos e iniciativas do nosso convidado de hoje, o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, que se notabilizou pelo combate aos crimes de corrupção, aos crimes de colarinho branco, na condição de delegado da Polícia Federal. Mas vamos falar também sobre a nossa região, já que o domicílio eleitoral do deputado federal Protógenes Queiroz é Guarujá. E vamos falar sobre os temas principais, mais relevantes da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. O calor continua para essa sexta-feira, assim como no fim de semana. A previsão é de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia e possibilidade de chuva à tarde. A temperatura varia entre 23 e 33 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. O tráfego flui bem, com normalidade, pelo sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão apenas na subida da Serra pela Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10, o que é comum, o que é normal para este horário. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? Segundo o site da Dersa, a travessia entre Santos e Guarujá opera apenas com uma embarcação e tem 15 minutos de espera. Guarujá e Bertioga também opera com uma embarcação e a espera é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado.
Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o especialista em marketing político, publicitário, professor Iberê Cirna. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Quem pratica esportes na faixa de areia das praias de Santos deve respeitar alguns horários. Os banhistas aprovam, mas alguns praticantes insistem em ignorar as regras. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. Cláudio não dispensa o fim de semana com a família na praia e sabe que para aproveitar a natureza tem que seguir algumas regras, principalmente quando o assunto é esportes. Você sabe que tem horário restrito para a prática de esporte na praia? Sei. 8 às 10, é isso? Das 8 às 11 e no final da tarde. Quase isso, Cláudio. O frescobol, um dos esportes mais tradicionais da cidade, só pode ser praticado até as 9 da manhã e após as 5 horas da tarde. O mesmo com o futebol, por exemplo, mas nem sempre todos seguem a determinação. Ainda flagramos alguns se divertindo com bola e raquete fora do horário permitido. O problema é que não há qualquer placa indicativa, tampouco fiscalização. Pelo menos não encontramos qualquer intervenção. Tem que ser respeitado o horário, porque é o período que o pessoal tem um pouquinho mais de tranquilidade para poder desfrutar da praia. Acontece que com o horário de verão, invade um pouco o pôr do sol, que a gente gosta de curtir, né? Antônio Carlos mora em São Paulo, mas sempre que pode vem a Santos e vê com bons olhos a legislação. Eu apoio. Geralmente 9 horas, poderia ser até às 10. É um horário que as pessoas começam a vir para a praia para desfrutar da praia e não tem o futebol. Aí depois à tarde também estipular um horário para que eles possam voltar à prática do esporte. Né? Aí dá para todo mundo aproveitar. Todo mundo aproveita, quem quer praticar o esporte e quem quer curtir a praia. Pois é, esta matéria é uma matéria importante a respeito da prática de esportes na praia, principalmente nessa época do ano, em todo o litoral. E é preciso uma atenção muito especial, muito particular para o jogo de frescobol, dos praticantes de frescobol, junto à beira d'água, que praticam esse esporte com muita violência, são pessoas com muita habilidade, mas que utilizam-se de muita violência para a prática do frescobol, colocando em risco crianças pequenas, pessoas de idade, que para acessarem o mar ou para ficar exatamente ali na beira d'água. Então, isto precisa ser muito bem fiscalizado pelas respectivas guardas municipais das cidades do litoral. Mas, deputado, nosso tema hoje é política. E, nesse sentido, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando a respeito do lançamento do livro Operação Satyagraha, livro de sua autoria, que o senhor vai lançar em São Paulo no dia 11 de fevereiro, na Livraria Cultura. Este livro é um livro que, evidentemente, conta os bastidores dessa que foi a maior operação de combate à corrupção no Brasil pela Polícia Federal, o senhor, na época, como delegado da Polícia Federal, exercendo essa função. Vou mostrar aqui a capa do livro, que será lançado no dia 11 de fevereiro, Operação Satyagraha. Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. E, deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa, enquanto nós mostramos aqui as imagens da capa do livro. O senhor revela nesse livro que continua sendo monitorado e continua sofrendo ameaças de morte. Como é que o senhor está lidando com essa situação, deputado? Muito obrigado, muito bom dia e obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado a quem nos assiste nessa manhã, professor aqui presente. Viver em constante perigo, isso aí foi sempre uma normalidade da minha atividade como policial federal. Evidentemente que a condição atípica é a permanência, né, desse perigo. Sim. Eu não sendo hoje delegado de Polícia Federal em atividade, em exercício, eu estou licenciado para ser deputado federal, e essas ameaças e perseguições continuam. Desde levantamentos clandestinos de dados, interceptações clandestinas, como também interceptações autorizadas judicialmente, mas por motivos diferentemente da minha atividade, ou seja,
Eu posso lhe citar um exemplo concreto. Em Minas Gerais, agora com a prisão do jornalista Marco Aurélio Caroni, do Novo Jornal, é um jornal eletrônico que faz críticas ferrenhas ao governo do PSDB no estado de Minas, eu friso, no estado de Minas, não no nosso estado de São Paulo, e diferentemente isso não ocorre, né? Mas aqui em Minas fizeram uma grampolândia em todos os jornalistas do Novo Jornal. E eu me comunicava com um desses jornalistas, até mesmo com o editor do jornal, e eu caí lá no grampo, né? Evidentemente que a dificuldade deles para identificar alguma irregularidade ou algum ilícito é que eu não sou bandido. Então, Chico, eu não tenho medo de falar nada em telefone, né? Porque o que eu falo em telefone é relativo hoje à minha atividade política parlamentar. E na época que eu era delegado, realmente aí tinha uma preservação bem maior, porque eu era chefe da divisão de inteligência da Polícia Federal. Então o sistema de comunicação nosso era um sistema muito codificado, muito amistoso, e não no cotidiano como é hoje. Só para você ter o que é hoje a minha vida como parlamentar, eu dou palestra em várias universidades, inclusive na Santa Cecília aqui, na OAB, eu sou palestrante da própria OAB, da seccional do Estado de São Paulo, vou para várias entidades e eu distribuo o meu telefone para a população, né? Talvez eu seja aí o único pouco político que distribui o telefone para a população se comunicar. E atende? E atendo. Sou eu que atendo, não é a assessoria que atende, e o telefone fica ligado 24 horas, porque esse telefone é um telefone que quem custeia a Câmara dos Deputados. Sai do seu bolso, portanto, sai é o do bolso contribuinte. do professor, sai do seu bolso que está nos assistindo. Então, nada mais justo do que esse eleitor, que é contribuinte, que ajuda a construir esse Brasil, de usar esse telefone para os necessários fins, né, da atividade política, né? Muito bem. Professor Iberê Cirina, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez como nosso comentarista. Bom dia, eu que agradeço o convite, um prazer estar na companhia do deputado. Estava observando o deputado aqui. De qualquer jeito, né, deputado, é uma situação extremamente delicada, né? Viver nessa tensão, né? Não é normal a um delegado de Polícia Federal, mas de qualquer jeito, viver na tensão por causa de um livro, né? Por causa de alguns fatos que foram revelados à sociedade brasileira e que já não é de agora, né? Já faz um bom tempo. E ter que viver com isso 24 horas por dia. A gente brinca aqui que não desliga, né? Não pode bobear, entendeu? Sim, sim. Aí tem que andar, isso é só no Brasil, né? Com um carro blindado, com um delegado, um deputado federal, com um carro blindado, com segurança, não dorme com um olho só, o outro tem que ficar acordado, e assim nós vamos. Isto é Brasil, então não dá para denunciar no Brasil, né? Denuncia e fica arrastando essa cruz, é uma coisa lamentável. Eu rezo por ti, viu? Eu vou ficar rezando porque denuncie, mas o seu sossego acaba, com certeza. Deputado, ainda na discussão desse tema, recentemente foi lançado um outro livro sobre a questão também da Operação Satyagraha, um livro chamado Operação Banqueiro, de autoria do jornalista Rubens Valente. O senhor leu esse livro? Li o livro, é um livro muito bom, excelente, um livro que eu costumo dizer que é uma expressão que um colega jornalista falou, é sensacional, Protógenes, esse livro é do Rubens Valente, você está presente no livro, tem alguns dados que parece, né, que nós estamos vendo você em atividade. Um livro extremamente técnico, né, e o Rubens reuniu uma série de documentos desde 2008, quando nós deflagramos a Operação Satyagraha, e até mesmo antes de 2008, já com outros dados de outra operação chamada Chacal, e ele consegue ali transmitir para a população aquilo que a população não viu. A população viu o banqueiro Daniel Dantas corrupto ser preso, viu a apreensão do dinheiro que nós fizemos, cerca de mais de R$1 milhão, R$1.200.000, viu ele ser condenado a 10 anos de prisão, o bloqueio de mais de 3 bilhões de dólares, suspeito de ser dinheiro público, mas não tinha os detalhes porque consta de uma investigação que, se um dia na história desse país for revelado todos os dados da Operação Satyagraha, nós vamos ter que refundar a República, como no passado falava o nosso saudoso Raimundo Faoro. Vai chegar um tempo
no Brasil que nós vamos ter que refundar essa república, porque o lodaçal de corrupção já tomou conta em todas as esferas de poder nesse país, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, que seria a nossa última tábua de salvação para as agonias que ocorrem no Brasil. Hoje é um dos poderes mais corruptos dessa república. É um dos poderes que além de envergonhar, nos causa uma preocupação muito grande devido à arrogância e postura de alguns juízes frente a uma situação que seria normal ele julgar a favor do Estado, a favor da população ou a favor de quem tem o direito, e ele julga o contrário, até mesmo sendo suspeito. A vergonha é tanta, professor Iberê, Chico, que o Instituto da Suspeição consagrado no nosso Código de Processo, é revelado pela imprensa, notoriamente sabido pela população, e quando é questionado esse magistrado se ele é suspeito, ele diz: não, eu sou suspeito, mas você vai se declarar como suspeito? Não. O que você vai fazer? Vou julgar até o final. Tá certo. Isso é o Brasil. Deputado, a propósito dessa discussão, eu queria colocar ao senhor essa posição manifestada pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, com relação ao caso do Mensalão. Ele está em férias, em Paris, e ele fez críticas, segundo a imprensa, a seus colegas Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que estão o substituindo, pelo fato de não determinarem a prisão do deputado João Paulo Cunha. Ele saiu, o ministro Barbosa saiu de férias e não assinou, enfim, o mandado de prisão, mas disse que os seus substitutos poderiam fazê-lo. Os substitutos, por sua vez, dizem que não, que caberia ao relator, o próprio Joaquim Barbosa. E ele diz que parece que é uma coisa que parece que é para ele é que tem, parece que é a figura não do Supremo, mas sim a figura dele que estaria determinando a prisão. Como é que o senhor está vendo essa questão? Como é que o senhor acompanhou todas essas decisões do Supremo? Isso é reflexo do julgamento de qualquer caso de corrupção no Brasil, da superestrutura de poder. Essa corrupção do cheque sem fundo, essa corrupção esse estelionato que é praticado aí pelos criminosos comuns que abastecem as nossas cadeias, essa é fácil do judiciário julgar, inclusive estampar nas primeiras páginas dos jornais. Então, essa corrupção da superestrutura nós não vemos, né? Hoje nós não enxergamos, isso não aparece, né? Então, deveria estar estampado na primeira página: preso Daniel Dantas, um dos maiores corruptos desse Brasil, que abastece caixas de políticos do PSDB e abastece caixas de políticos do PT, né? Então, isso é que deveria ser essa realidade. Cabe aqui, dentro desse julgamento polêmico na história do judiciário brasileiro, que foi o mensalão, dito mensalão do PT, que o primeiro condenado dessa estrutura corrupta mensaleira não foi o deputado João Paulo Cunha, não foi o deputado Genuíno, nem tampouco o ex-ministro Zé Disseu, que são os três expoentes, né, da estrutura do Partido dos Trabalhadores, foi Daniel Valente Dantas, dentro da Operação Satyagraha. O meu relatório está bem lá escrito, esclarecido esse fato, né? E, no entanto, este senhor, ele foi condenado por corrupção, por corromper policiais federais, né, ao custo de $1 milhão, a 5 ou 20 milhões de dólares, como segundo levantamento da nossa investigação. Ele foi condenado por esse fato criminoso. O fato do envolvimento dele estar envolvido no abastecimento do mensalão ficou no inquérito 2474, cujo relator Joaquim Barbosa remeteu esse inquérito para o procurador-geral Antônio Fernando, e esse procurador-geral da República arquivou a questão do mensalão relativamente com indícios fortes em cima do Daniel Dantas. Ele arquivou e o relator aceitou. Até aí há alguma dificuldade para o telespectador, nós aqui da mesa de debate, a compreensão de que ele tinha convicção? Não. Agora, o que me causa estranheza
que eu identifico indícios do mensalão dentro da Operação Satyagraha, envolvendo Daniel Valente Dantas com o doleiro conhecido do estado de São Paulo, né? Dilson Bolonha Funaro, né? E esse doleiro Funaro presta um depoimento à Justiça no estado de São Paulo e consegue sair da condenação com perdão judicial, e até hoje ninguém descobriu o que esse doleiro revelou nesse depoimento para a Justiça do estado de São Paulo. Pois bem, esse procurador-geral se aposenta e vira advogado, o escritório dele vira advogado do banqueiro condenado Daniel Dantas, e fica por isso mesmo. E aí disse o seguinte: o judiciário brasileiro julgou os maiores corruptos dessa república, José Dirceu, João Paulo Cunha, não é isso? Genuíno, já está resolvido o problema da corrupção no Brasil. Acredito que faltou o chefão, ou os chefões. Sim. Ou acredito até que condenar raia miúda é muito fácil, né? Criar polêmicas em cima de pessoas que estão na base dessa estrutura corrupta foi mais fácil. Então essas polêmicas, meu caro Chico, elas surgiram ao longo do julgamento, que foi revelado para todos, né? Um julgamento inquestionável, né, quanto à decisão do Supremo, um julgamento necessário, um julgamento que tinha que apurar a responsabilidade de condenar responsáveis, mas que não foi, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, não foi um julgamento completo. Faltou aprofundar um pouco mais. E é interessante lembrar que normalmente os acusados, eles primeiro negam, né, professor? Negam peremptoriamente. Depois, diante da evidência, acabam tentando desqualificar o denunciante. E aí sobra para o denunciante. E eles nunca sabem de nada, não aconteceu nada, ninguém viu nada. Professor Iberê. Eu vendo aqui o deputado falar, deputado, eu sou um pouquinho mais... Fico um pouco mais triste. Vou dizer por quê. Eu acho que o país chegou a um estágio tal que ou nós vamos rever esse sistema político brasileiro de uma vez por todas, porque quando você já corrompeu os três poderes, isso está escancarado aí com denúncias, e nada vai até o final, né? Nada vai até o final, como disse o deputado. Todos nós sabemos que nomes aí que aparecem grande, há pouco está na praia não sei aonde. Parece que o Brasil tudo se dá um jeito. Aí você pega um outro que eu não sabia de nada, aí o outro consegue arrecadar aí. Eu estou precisando pagar meu IPVA, fiz uma campanha no Facebook e não caiu nenhum tostão. Mas para tirar o genuíno lá já saiu nos 700, 800 mil. Então é assim, ou nós mudamos esse sistema, ou nós discutimos o sistema, ou nós vamos ficar eternamente nesse espanto que o deputado está tendo. Fala assim, mas aqui o principal não veio, realmente. Não é o principal disso. Tem o principal das Farc, tem o principal da Amazônia, tem o principal das fronteiras, do narcotráfico. Tem um monte de principais que estão aí. E o Brasil não toma nenhuma decisão. Passa-se o pano, tira o pano, aquilo que dá mídia, vai um pouquinho para a mídia, 24 horas e tal, já muda, já vai para outro. Então, assim, o país precisa se refundar, como disse o grande jurisconsulto Faro. Refunda, senão não tem jeito. Se nós não arrumarmos uma solução mais cabível para o Brasil, nós vamos ficar eternamente olhando essas operações que são feitas e absolutamente nada. Diante disso, deputado, eu queria deixar para o senhor uma questão antes de chamar o intervalo. É possível reformar o Brasil? É possível acreditar numa reforma política, por exemplo, com um novo Congresso Nacional que será eleito neste ano, na renovação do Congresso? É possível se pensar numa reforma tributária? É possível se pensar, enfim, na reforma do Estado brasileiro? Mas o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência
é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político. Deputado, deixei no bloco anterior uma questão com relação à reforma política, à reforma tributária, à reforma, enfim, do Estado brasileiro. O senhor acredita que isso possa ocorrer com o novo Congresso? Chico, isso é uma necessidade dentro da realidade que nós vivemos, né? A reforma política deveria ser uma necessidade de primeira grandeza dentro da estrutura do Estado brasileiro. E eu vejo isso muito distante da realidade política que nós vivemos hoje. E distante e preocupante, sim, porque quando você encontra determinados conglomerados corporativos, né, investindo em campanhas de determinados políticos, de partidos políticos importantes, eu posso citar aqui tanto políticos do PSDB como políticos do PT, ser financiado pelo Daniel Dantas, isso é uma vergonha nacional. Sim. Né? Isso é uma vergonha. Faz-se o levantamento de campanha, das doações de campanha, você vai encontrar lá o Grupo Opportunity, que participou dos processos de privatização no país, enfim. Então, essa triste realidade deveria ter um fim dentro do Congresso Nacional, com a reforma política, com financiamento público exclusivo de campanha, claro, para dar oportunidade de igualdade a todos os políticos integrantes dos partidos políticos de concorrer e mostrar o seu trabalho para a população. E nós até iniciamos esse processo, e eu naquela doce ilusão de como parlamentar novo iria ser um dos líderes desse processo, que nada, eu fiquei lá a reboque dessa comissão de reforma política, integrei a comissão. Um dos pontos que eu cheguei a pontuar dentro da comissão foi a unificação do calendário eleitoral. Sim. Que é um absurdo a cada 2 anos o país parar para poder nós elegermos... Coincidência de mandatos. Elegemos um grupo político que em sua grande maioria, são os verdadeiros predadores dos cofres públicos brasileiros. Então, deveria ser o contrário, e não é. Outra reforma urgente que deveria ser a reforma tributária. A carga tributária é extremamente excessiva e predatória da produção brasileira, da produtividade brasileira, da geração de emprego, da geração de renda, da autoestima até de quem produz no Brasil, do próprio empresariado. Então, também chegamos lá, no nosso portfólio de ideias políticas, a reforma política, quando fomos colocar aquilo para desenvolver, não, aí os entraves são imensos, né? Os entraves são imensos dos mesmos grupos que controlam a política brasileira. Há décadas, há décadas. Quando se fala da reforma do Estado, eu nem falo da reforma do Estado, mas uma atualização constitucional deveria ser necessária. Claro. Porque essa Constituição nossa da República, a Constituição Cidadã, aquela que o doutor Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, né, vitorioso no exercício da cidadania, né, nós conquistamos essa Constituição, mas hoje é uma Constituição muito distante dos problemas sociais urgentes que são necessários serem regulamentados constitucionalmente. E quando se fala em reforma da Constituição, todos os polos que dominam os poderes dessa república política, de partidos políticos, já colocam logo a trava de obstáculo da reforma constitucional, dizendo o seguinte: olha, se mexer na Constituição vai piorar. Quer dizer, a situação é tão grave
que não se tem garantia constitucional, ética e moral para se mexer na Constituição, gente. Olha o problema que nós estamos vivendo. Aí, qual a saída disso? Chico, eu pensei que não haveria saída. Mas quando eu vi as manifestações de junho, 1 milhão, né, de cidadãs, estudantes, trabalhadoras saírem às ruas, aqui no estado de São Paulo, 1 milhão no estado do Rio de Janeiro, 1 milhão em Brasília, eu falei, nós vamos virar... O caminho é esse. Toda essa estrutura atrasada, né, antagônica no Brasil, com o povo na rua, o povo exigindo dessas autoridades políticas, do judiciário, do executivo, uma postura próxima ao exercício da cidadania. Eu vivi isso, eu vivi ao ponto do presidente Henrique Eduardo Alves selecionar alguns deputados. Eu fiz parte desse grupo seleto, tive a honra, porque eu tenho o maior respeito por um dos melhores presidentes que a Câmara já teve, que é o presidente Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, um experiente deputado, e ele falava assim, Protógenes, faz-se uma seleção aí desses projetos de lei que estão aí engavetados, que estão atrasados, veja o que a rua está pedindo. Aí nós, deputados, começamos a olhar as plaquinhas, os cartazes, né, as cartolinas escritas e ver o projeto que tinha convergência com aquele tema que o povo estava exigindo. E foi colocado para aprovação na Câmara. No Senado, o presidente da Câmara, Renan Calheiro, também fez-se a mesma situação, inclusive foi até mais além. O presidente Renan Calheiro fez uma resolução colocando todos os projetos que a população estava exigindo para ser aprovado no Senado Federal, para cumprir uma agenda política do povo na rua. Então, eu falei, agora vem mudança, agora vem mudança. Mas aprovamos apenas 2 projetos importantes, que um partiu do Executivo, da presidenta Dilma, que foi um projeto muito importante que a presidenta colocou, que foi a partilha dos royalties do petróleo, que tem uma relação imbricada aqui com a nossa Baixada Santista, né, com o pré-sal, que foi a divisão de saúde e educação, né, 60% né, para um tema, 40% para o outro tema. Isso é proposta dos estudantes brasileiros, né, originariamente, e a presidenta enfrentou, colocou e não foi fácil a aprovação disso, né? Outro tema foi o Estatuto das Guardas Municipais, porque os guardas municipais brasileiros, e eu sou a favor do poder de polícia para as guardas municipais, e eu sei o porquê isso, porque a segurança pública está falida nacionalmente, e aí os guardas invadiram todo o ambiente da Câmara. Nós, deputados, ficamos com medo e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, os guardas estão aí. O que tem da guarda aí? Que não tem muita polêmica. É o estatuto. Bota esse estatuto para votar e botamos o estatuto para votar. Foi assim, gente. Quem está nos assistindo, e a PEC? Vocês sabem da importância que o poder que vocês têm de exigir dessa classe política. E a PEC 37 do Ministério Público? Uma PEC polêmica, uma PEC que teve uma publicidade muito grande. Essa também veio das ruas. Essas vieram das ruas, né? Até com uma conotação distorcida, dizendo que seria a PEC da impunidade ou a PEC da corrupção, e na verdade não era. Era uma PEC que regula ou que dá poderes de investigação ao Ministério Público, né, concorrentemente com a instituição policial. Sem dúvida nenhuma. E isso também foi porque essa PEC não iria ser derrubada no Congresso Nacional, mas por força do clamor das ruas das jornadas de junho do ano passado. Enfim, isto foi controlado e o Congresso votou. Foi outro projeto importante. Foi um projeto importante. Que nós, deputados, vimos, né, pressionados pela população. Eu sou mais cético, eu sou um pouco mais desanimado. Eu acho assim, houve um grande clamor, eu tenho dito isso em alguns programas quais são que eu seja convidado, que eu acho que aquilo foi assim, um grande foguetório e o Estado, esse outro Brasil, porque eu costumo dividir os nossos Brasis. O deputado vive num Brasil lá em Brasília, que é um paizinho separado, com seus objetivos, né? E depois vem aqui visitar a gente nesse outro Brasil tão comum dos brasileiros, né? Então, quando nós tivemos isso na rua,
Lógico que faltou liderança, faltou caminho, faltou objetividade. Quando nós começamos a fazer as manifestações, começou a aparecer a Associação dos Portadores de Calo Seco, o outro de criador de calopsita, todo mundo com a sua tabuleta. Isto, de certa forma, tranquilizou Brasília. Tranquilizou Brasília. Por quê? Porque era tão pulverizado que não ia sair absolutamente nada. Se nós tivéssemos uma única reivindicação ou alguns poucos motivos de reivindicação, eu acho que tinha chacoalhado mais Brasília. No entanto, pulverizou de tal ordem que nós ficamos, e o próprio deputado está dizendo, aí aprova 1, 2 aqui, e ficou tudo por isso mesmo. Né? E nos 20 centavos da tarifa. Os 20 é o único concreto, porque o resto vieram com a estupidez de fazer aí um plebiscito. Gente, o que acontece, assim, o país não vai nem com a pancadaria, nem com a cadeia. Eu fico um pouco, não sei se pela idade, viu, Porto? Acho que eu estou ficando velho, estou ficando chato. Eu não acredito que esse sistema, se não tiver um chacoalhão de vez, não vai. Nós vamos ficar particularizado lá em Brasília, né? Eu não sei se é por isso que este Brasil, este Brasil de Brasília é tão diferente. Não sei se é por isso que o deputado está pensando em vir para o Guarujá. É isso, deputado? Hein? Tá querendo... O domicílio eleitoral já é. Meu domicílio já mora. Está querendo vir aqui atuar mais no Guarujá, que é um Brasil diferente. É o Brasil dos brasileiros, não tem nada a ver com Brasília. Será que é por isso que o deputado está querendo vir aí para o Guarujá? Não, eu já moro no Guarujá, professor Iberejá, há mais de 15 anos, né? Então mantenho domicílio, tenho uma identificação social muito grande na Baixada Santista, que aqui eu já frequento há mais de 20 anos. E é onde eu escolhi para viver e criar minha família e acreditar no potencial que essa região possui. Então há necessidade de nós ajudarmos, né, na organização da nossa região. E daqui surgiram, né, grandes expoentes da política brasileira, do cenário político nacional, né? Então, agora, hoje, quando eu vou na Câmara, vejo lá a foto do grande patriarca José Bonifácio, né? Aí te dá aquela, nossa, que região, né, potentosa, importante, né, de mudança política. E quando eu saio da nossa região, que vou para essa realidade, né, eu não adotaria nem essa expressão, né, aquele Brasil de Brasília ou aquela política de Brasília. Não, a política desses tubarões da República que estão aí há anos, há décadas, né? Ou há mais de 100 anos, há mais de um século, são as mesmas figuras. Há um dado que os telespectadores pode observar, todos os escândalos na República são sempre os mesmos. Sim. Do regime civil para cá, são sempre os mesmos. Roda. É presidente bilionário, é filho de presidente envolvido em falcatrua, é senador, é ministro, é deputado, e são agora juízes, enfim. Então, eu posso falar, professor, eu sou filho de militar. Meu pai foi militar da Marinha de Guerra. Eu levo o nome Protógenes porque o Protógenes Guimarães, Pereira Guimarães, foi um almirante da Marinha de Guerra que fez intervenção no Rio de Janeiro junto com meu pai. Então, em homenagem a esse almirante, é que eu fui batizado com esse nome para que eu tenho com muita honra, carrego com muita honra esse nome. E não tem nem, por ser Protógenes, no nome grego, primeira origem, também não tem nenhum apelido chocoso, de maneira nenhuma. As pessoas têm o maior respeito por esse nome, não é? E o que é fato é que eu sou delegado de Polícia Federal concursado, o meu patrimônio é exposto, está no site do TSE para a população consultar, eu tenho o salário de delegado e hoje de deputado, que está lá no site para todos consultar, não é isso? Vivo uma vida como todo cidadão vive, com dívida em banco, usando o cartão de crédito, pego o metrô, pego o ônibus, uso o carro, pego o táxi, ando a pé, vou na padaria, né, tomo meu cafezinho, me surpreendo com o preço do pãozinho, até mesmo do cafezinho no aeroporto, né?
O aeroporto, então, E o que é fato né? é que esses filhos da nova república, essa nova geração da nova república, são os novos bilionários da república. Sim. Mas tem alguma coisa errada, gente. Uma coisa errada. Não, essa equação não fecha. Isso não fecha. O cara não, de repente, do dia para a noite, enriquece. Uma hora isso vai ter um fim. Vai estourar. Eu estou falando, é sério, uma hora vai ter um fim. Porque a cada escândalo que surge na República são sempre as mesmas figuras, os mesmos nomes, as mesmas famílias envolvidas, e os fatos se ligando um ao outro, chega uma hora isso vai explodir. Não tem outra, a cobrança deputado, vai vir de algum lugar. Professor Iberê, eu queria ser mais direto do que o professor Iberê. Professor Iberê, a Prefeitura do Guarujá está nas suas cogitações políticas eleitorais? Você vai ser candidato a prefeito de Guarujá? Olha, Chico, eu sou candidato aonde o povo me indicar. Não é? Se o povo me indicar para qualquer mandato, eu vou cumprir essa tarefa, porque há uma necessidade, há uma carência política, de cidadão na política hoje no Brasil. Não há carência de políticos, há carência do cidadão na política. Né? E eu sou um cidadão na política. Então, eu sou a pedra no sapato dentro da Câmara dos Deputados. Né? Os discursos na tribuna não é dito por mim, dito pelos meus colegas, que quando eu subo a tribuna tem sempre uma plateia, uma claquete lá, assim, alguns assustados, outros felizes, né? Falei, o que vai ocorrer agora? Era igual na Polícia Federal, quem vai cair, não é? Então é um desafio que eu aceito. Se você é candidato à reeleição este ano? A reeleição, sou mas daqui a 2 anos pode ser candidato à reeleição de deputado federal e na última eleição, só para registro, Chico, estava lá a prefeita Antonieta, do atual mandato, estava o ex-prefeito Farid Madi, e o meu nome apareceu nas pesquisas em primeiro lugar. Né? Eu dormindo estava em primeiro lugar, sem ter colocado o nome, a população querendo e que esse nome se apresentasse a ser candidato a prefeito do Guarujá. Eu achei ainda prematuro, né? Porque é necessário um pouco mais, né, de cumprir essa minha tarefa dentro da Câmara dos Deputados, fazer uma mudança legislativa, embora sonhadora ainda, né? Mas eu não desisto, professor Iberê, pelo meu projeto 21, que é o PL 21 lá, o projeto número 21 de 2011, que é o projeto do sonho de todo brasileiro e brasileira, né? E de quem nos assiste. De 12 a 30 anos de cadeia para corrupto e corruptor. Seja, quem que não quer nesse país? A dos crimes hediondos. Crime hediondo e crime de homicídio. Igualando aos crimes de homicídio. É um projeto. Mas você vai falar mais sobre esse projeto, como é que ele está andando no Congresso Nacional, deputado, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Te ver, lembro Santa Cecília FM, 15 anos. Esperando uma palavra. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, e o professor especialista em marketing político, Iberê Cirna. Deputado, neste bloco eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito desse seu projeto que equipara os crimes de corrupção aos crimes hediondos, do ponto de vista de penas. Fez uma referência breve a respeito disso. Queria saber como é que anda esse projeto no Congresso Nacional. E também o outro, aí que diz respeito à categoria dos jornalistas, que federaliza os crimes contra os jornalistas. Perfeito, Chico. Esse projeto, o PL 21, foi o primeiro projeto de lei. Quando eu pisei na Câmara dos Deputados, já vim do meu portfólio e protocolizei na mesa esse PL 21. A princípio, foi olhado com os olhos muito tortos. Sim, imagino. Torceram o rosto e tal. O que é isso? Você está querendo acabar com o nosso negócio aqui dentro? Você está querendo acabar com o nosso negócio no Brasil? Está querendo ser mais realista que o rei? Mas eu não dei muito ouvido a essas críticas. Eu falei, vai chegar um momento que a população vai reconhecer que esse tema é importante. E é um tema que eu não entrei em todas as cidades do estado de São Paulo, em todas as cidades brasileiras com esse tema, porque é um tema que não é simpático politicamente nas cidades, porque a maioria das cidades no Brasil, a maioria dos estados brasileiros tem problema de corrupção. Então, ninguém quer lembrar o tema, ninguém quer falar para não ter uma lembrança na cidade ou no estado de alguém politicamente importante envolvido com corrupção, não é? Então, encontrei muita dificuldade. Quando veio as manifestações de junho, porque a bandeira dessas manifestações foi o combate à corrupção, esse projeto começou a se tornar importante. Começou a andar no Congresso. Começou a andar no Congresso. Eu, inclusive, fui reconhecido nas manifestações, eu participei de algumas, ao contrário de muitos políticos que corriam das manifestações com medo, porque eram hostilizados, bandeiras de partido, políticos conhecidos. Eu não, eu fui convidado para algumas, cheguei a participar e nas manifestações tive o apoio desse meu projeto, não só aqui no estado de São Paulo, como em vários estados brasileiros, principalmente o estado de Minas Gerais, é o estado que mais trabalha a aprovação desse projeto, por incrível que pareça, não no meu estado de São Paulo. Lá em Minas eu recebo diariamente informações sobre grupos de trabalho, movimentação, passeata pela aprovação desse projeto, inclusive com envolvimento em Minas Gerais da CNBB, né, de pastorais, enfim, da própria Ordem dos Advogados, da seccional. A nossa ordem aqui do estado de São Paulo também é favorável à aprovação desse projeto através da comissão, que eu sou consultor da Comissão de Segurança Pública, o Dr. Arles é o presidente e é favorável à aprovação desse projeto. Então, hoje existe um clima nas ruas pela aprovação do projeto e existe um clima dentro do Congresso Nacional pela não aprovação do projeto. É a falta de sintonia que o professor Iberê sempre se refere entre o clamor das ruas e o Congresso Nacional. Não dá para adotar... o Brasil de lá e o Brasil daqui. Não dá para adotar aí essa sistemática da Coreia do Norte, não, né? Acho que é muito, né? Fazer como fizeram lá na Coreia, o próprio tio, né? Porque não é possível, né? Eu acho que... Ali vai se chegar... Só se faz no Brasil. Só se faz no Brasil, mas aí na Coreia... Uma democracia. Existia aquele ato da Coreia, o gesto da Coreia, é um ato que aquela democracia centralizada deles permite, foi um ato exemplar para a Coreia e para o mundo. Olha, aqui nós tratamos a corrupção desta forma, ainda que seja meu parente em primeiro lugar. Se houver uma situação semelhante aqui, é briga de quadrilha. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. É briga de quadrilha. É lógico que a gente está levando para o lado da brincadeira, no sentido de fazer um comparativo com um regime ditatorial. Não é isso. Mas eu fico muito preocupado porque, assim, o clamor da rua é legal. Chegou em Brasília, ali, no aeroporto, acaba com isso tudo. No aeroporto, cafezinho no aeroporto. Fica por isso mesmo. E nós não temos, continuo assim, não tenho esperança de que isto passe, lamentavelmente. Gostaria, viu, o deputado, que isto criasse mais força, que isso realmente fosse adiante. Mas eu acho que envolve muita gente, os barões da República aí, né? Vai envolver muita gente. E vai ficar o senhor dizendo no deserto, cantando aí,
com a voz da população, mas ela também não é ouvida, então nós vamos ficar no mesmo. Eu tenho, lamentavelmente, tenho essa expectativa. Essa desesperança do professor Iberê, eu acho que também se projeta muito, deputado, na questão das drogas no Brasil. Sobretudo para muitas famílias que enfrentam o problema das drogas, né? E seus filhos, seus parentes, enfim, do narcotráfico. E o senhor é um dos deputados que está à frente desse movimento do combate ao crack, ao narcotráfico, né? Há esperança, há possibilidade de se resolver um problema como esse, dessa dimensão, deputado? Chico, eu sou sempre otimista, né, dentro desse cenário político brasileiro, né? Eu costumo dizer, em caso do meu pai, que foi um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, ele falava assim, ó, eu voltei com a gripe espanhola e sobrevivi. Fui um dos poucos que sobrevivi, porque eu acreditei que eu ia resistir lá no front, na frente de batalha, e ia voltar vivo e mesmo com essa enfermidade, né, lá dentro daquela solitária, eu ia sobreviver e venci. Sim. Então, eu cresci dentro desse ambiente. E em determinados temas eu trabalho e acredito naquilo que faço, né? Então, dentro da Polícia Federal, o viés que eu ingressei na Polícia Federal já em 98, fiz a Academia Nacional de Polícia, em 99 inicio todo esse trabalho e fui selecionado já para fazer grandes trabalhos dentro de combater o crime organizado com viés de combater crimes financeiros, né? Crimes tributários e também crimes do colarinho branco, de corrupção. Combater a corrupção na superestrutura do Estado. Então, fui lá para o Acre, eu fui lotado em São Paulo e fui destacado para o Acre para prender Delbrando Pascoal. Ali começa a minha vida dentro da Polícia Federal e dali foi um trabalho sucessivo de combate à corrupção na superestrutura do Estado brasileiro e sempre venci, né? Sempre saí vencedor com muita dificuldade. O último trabalho foi esse do Daniel Dantas, sabendo que aquilo tudo ia se voltar contra mim, mas ele foi condenado. Sim. Ele foi condenado. Então, eu tenho um histórico dentro da Polícia Federal de realização desse trabalho por acreditar e por ter seguidores que acreditam nesse trabalho. Então, eu sei que há uma dificuldade para você, Iberê, estar certo, né? Não há um cenário político hoje favorável para a aprovação desse PL 21, mas talvez os nossos netos, bisnetos, esse projeto vai estar lá vivo, já está registrado na história da Câmara, que teve um brasileiro, um cidadão, que um dia ocupou um mandato de deputado federal, vamos resgatar e aprovar isso. Em relação ao combate às drogas, eu tenho o mesmo sentimento, Chico, porque eu até respeito aqueles que são favoráveis à liberação das drogas, né, dentro de um Estado. Para mim, convencer, né, que a liberação favorece, pode-se usar a maconha por meio medicinal, que se não liberalizar, favorece o traficante, o crime organizado. Eu, como policial federal, eu tenho uma dificuldade de absorver esse tipo de entendimento para mim. Como é que eu, delegado de Polícia Federal que combati corrupção na superestrutura do Estado brasileiro, vou passar uma mensagem para a população que acreditou nesse trabalho que eu realizei ao longo desses 15 anos na Polícia Federal, de que fumar maconha é bom, né? Vai haver uma total incompreensão da população, vai criar um nó na cabeça desses que acompanham esse trabalho, não é? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu, como participante da comissão especial de reforma da lei antidroga, participei ativamente, conheço os programas internacionais que liberalizaram as drogas e não tem nenhum vitorioso. Por isso, eu na Câmara, coletei assinaturas e organizei essa frente parlamentar composta de deputados e senadores, que é a frente mista do Congresso Nacional de Combate ao Crack, porque esse tema do crack... Que é possível vencer. Crack é possível vencer, um programa federal da presidenta Dilma, que foi a única presidente que, no Brasil, colocou o crack como problema de flagelo social a ser combatido e aportou 4 bilhões de reais nessa política pública. É o que se espera que vençamos o crack e também todo o narcotráfico, que é um dos grandes males, um dos grandes flagelos do Brasil. Deputado, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo
Mas foi um ótimo programa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico, obrigado, professor Iberê, obrigado a vocês que nos assistem. Quero deixar um convite para que o senhor retorne ao programa. Muita honra. Esclarecimentos. Muito obrigado, professor Iberê Cirno, obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e parabéns para a Santos, que no domingo completa 468 anos de fundação. Muito obrigado e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.